E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de duas publicações nacionais. Abro com Malagueta, de Gabriel Pieri, publicação da editora Veneta, material que começou no formato de webcomics e agora ganhou a sua edição física. Publicação que tem um bom acabamento gráfico, gostei bastante da arte de capa da edição. Conta com capa cartonada, orelhinhas, tem o papel offset preto e branco, 176 páginas ao preço de R$ 49,90. Dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nós temos aqui um personagem cômico de desenho animado que coloca toda a sua fúria. Ele perambula pela cidade de São Paulo sempre tocando o terror. Ele que tem ali uma faca e acaba ameaçando as pessoas que o respeitam, já sabe quem é o Malagueta. E ele fica muito puto da vida quando chamam ele de Doguinho. É como se estivesse diminuindo ele. É um personagem realmente bem engraçado. Tem várias sacadas aqui dentro da história onde o Malagueta apronta das suas até conhecer a Yara, que vem a se tornar a dona dele. O problema é que o Malagueta é um cara das ruas, ou melhor, um cachorro das ruas. Ele gosta de jogar, de fumar e tem também os seus amigos, inclusive um outro personagem que ele inveja bastante, que é o Caramelo. Um cara super versátil que já fez sucesso nas mais diversas áreas, até de treinador do Flamengo, conquistando a Libertadores, a músico, tudo de um pouco o cara fez e com bastante sucesso. Isso também causa uma grande inveja por parte do Malagueta. Você percebe que há uma adaptação da webcomics para a mídia física. Então você tem tiras que são sequenciais. Você percebe que a história termina, mas ela tem um fio de continuação na próxima tira. E aqui a gente vai ver o Malagueta se metendo nas mais diversas situações bizarras. Guerra de gangues, roubo de moto, apostas. Tudo isso num tom bem divertido e também desbocado. Eu achei um trabalho bem interessante do Gabriel Pieri, né? Você tem aqui uma arte cartunesca, né? Estilo desenho animado, mas com caráter mais subversivo, mais porra louca, como eu gosto de definir publicações nesse estilo. Um trabalho gostoso de ler, agradável, que eu acredito deva também refletir um pouco das raivas, da ira do próprio autor em determinadas situações que o incomodam. Então, que nota que eu dou aí para Malagueta do Gabriel Pieri? Eu dou uma nota 8. Quadrinho legal, divertido de ler, um bom feijão com arroz. O próximo quadrinho é Beliscão de Camilo Solano, publicação do selo original do Pipoca e Nanquim. Material que tem um excelente acabamento gráfico, tem aqui o verniz aplicado no título, a capa da edição com a sua arte é bem chamativa, publicação em capa dura, esta é a guarda toda em vermelho, com papel offset colorido, 148 páginas, ao preço de R$ 79,90. Vou deixar o link na descrição para quem se interessar pela publicação. As cores, conforme vocês estão vendo, são bem bonitas, gostei bastante. E aqui nós temos um trabalho consideravelmente diferente de tudo que eu já li do Camilo Solano, que normalmente traz um caráter biográfico para suas obras, numa pegada mais underground. Aqui a gente tem aqueles elementos do underground que são característicos, né, do estilo de narrativa do Camilo Solano,
mas ele também flerta aqui com uma parte mais de animação, com elementos, obviamente, de ficção científica, um futuro distópico, mas não tão longe dos dias atuais. Inclusive, o leitor percebe que a temática desse quadrinho sofre uma influência, né, desses anos pandêmicos, que tem também o surgimento, né, daqueles ultras conservadores que se intitulam como patriotas, que querem fazer justiça com as próprias mãos, que defendem ditadura e tudo mais. Bom, mas do que se trata, né, a Beliscão do Camilo Solano? Nós somos apresentados ao Plínio, que é esse cara que vive em São Paulada, obviamente uma referência a São Paulo. E agora nós temos o System, que é uma nova forma de governo estatal e tem como uma das suas principais metas a fiscalização da população. E é aí que o Plínio acaba se ferrando. Ele é um músico, tem um canal, né, no YouTube, onde ele está fazendo uma determinada música. Bastou ele ter simples 4 views para o governo ou o System começar a caçá-lo. Ele é como se fosse um insurgente, alguém que está desobedecendo as leis, que praticamente ninguém sabe quais são e como elas realmente funcionam. Então ele está agora sofrendo uma caça governamental. Justamente para fugir do System, ele vai viver numa pequena cidade do interior, na casa de um primo de 3º grau. O problema é que o Plínio adora doces, inclusive o nome desse doce é Beliscão, que dá o título à publicação. Então ele dá uma escapadela e vai numa loja de conveniência. Acontece que ele está na lista de procurados e um patriota, um senhor que está ali no local, acaba olhando e percebendo que talvez já tenha visto ele em algum lugar. E aí, obviamente, cria-se aquele clima de tensão. O Plínio acha que não foi reconhecido. E quando ele retorna para casa, ele percebe que este senhor, na verdade, é seu vizinho. E aí, será que a gente vai ter um conflito entre o vizinho, que se auto-intitula como patriota, e o Plínio? Será que ele vai querer fazer justiça com as próprias mãos? Bom, galera, a publicação ela faz algumas críticas bem interessantes, né? Onde, por exemplo, todas as pessoas são obrigadas a parecerem felizes. O System exige o sorriso, o System exige simpatia. Então ele anda até com algumas pregas aqui para parecer que está sempre sorrindo. Então a gente vive aqui num estado totalmente controlador. Utiliza-se também vários termos em inglês, né? Que é algo que particularmente eu acho um tanto chato quando há uma desnecessidade da utilização desses termos, né? Já existem várias palavras em português, mas gosta-se desse estrangeirismo. Os desenhos aqui são ótimos, eu gosto bastante da narrativa, da expressão dos personagens desenhados pelo Camilo Solano. É uma história que também vai trazer algumas maluquices e estranhezas para dentro da história, principalmente mais na parte final. Então você tem nas primeiras páginas da história o Plínio tentando fugir, né, dessa situação de caça do System, simplesmente porque ele fez uma música que teve um alcance pífio, mas ainda assim demonstra todo o controle que o System tem, né? Ele chegando na casa do primo. E aí a gente tem a parte final, que é o lance mais maluco. Aqui, ó, o patriota olhando aqui, ó, como procurado. Ó, inimigos do System e tal. Aí ele, será que aquele rapaz que entrou na loja de conveniência, ele está sendo procurado e tal? Aí você tem aqui praticamente aquele chapéu de alumínio na cabeça desse senhor. E a história ela vai chegar em alguns momentos mais doidos e malucos. Já a minha crítica negativa fica para essa parte final, não exatamente por conta dessa estranheza e algumas coisas malucas que acontecem, mas a página final em si.
ela se encerra de forma muito abrupta, como se a história tivesse sido interrompida e ela demandasse, né, pelo menos mais algumas páginas para, eu diria, talvez explicar esse final ou dar uma continuação, ainda que você espere, né, por um segundo volume. Então, particularmente, eu achei esse final bem anticlímax. Você tem essa interrupção que, para mim, não fez lá muito sentido. De qualquer forma, que nota que eu dou para Beliscão, do Camilo Solano? Também dou uma nota 8. Um quadrinho bacana, divertido de ler, mas tem esse problema aí na parte final da publicação. Bom, galera, então é isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!